catavento, gente? Eu fiquei curiosa com isso. Eu olhei e falei, catavento, que a gente, quando criança, a gente brinca muito, né, com catavento, adora fazer aquilo. Mas qual foi a ideia do nome e como surgiu o centro de vocês? Bem, o vento, ele é o ar em movimento, né? E o catavento, ele capta esse ar, né? Fazendo o mundo girar. Então, assim, essa era a nossa visão. Era captar as necessidades e fazer com que elas verdadeiramente fossem trabalhadas ao ponto de fazer a vida dessa criança girar. E aí a gente trabalha nesse ambiente biopsicossocial e educacional, que foi uma frase, uma palavra gigante criada, mas para mostrar exatamente isso. Sim. É fazer com que a gente consiga atingir a nossa criança, desde o emocional até o educacional, numa forma completa, numa forma única. Sim. Então, assim, o De Leon já tinha trabalhado no CAPSI, Sim. então o De Leon já tinha um desejo, né, já vinha com o despertar. O De Leon, ele está hoje, vamos fazer as contas, 12 anos na área da saúde mental. Sim. Então, assim, ele já idade, tinha... poxa. Não, tá aqui. Estou fazendo as contas. Mulher é assim mesmo, mulher entrega tudo. Fazendo, então, assim, a vivência, né? Ele já tinha vivência na parte da saúde mental. Sim. Nós temos um filho com diagnóstico de TDAH. Uhum. Então, assim, nós tínhamos uma criança que foi diagnosticada aos 2 anos de idade e que estava sendo desenvolvida em várias vertentes, né? Então, a gente tinha psicólogo num lugar, psicopedagogo em outro, fonoaudiólogo em outro e psicomotricista em outro. Uhum. Mas esses... Música e capoeira. Aí ele fazia capoeira ainda e fazia musicalização, introdução à música com a tia Letícia. Então, ele tinha todo o desenvolvimento, porque, como você falou, quando o diagnóstico chega, você fica assim, o que fazer? Você sai dando cabeçada em tudo que é lugar, você sai fazendo tudo que precisa, né? Porque você quer ajudar seu filho. E muitas coisas vão aparecer ao longo que você vai ver que o maior deles é a gente, a própria mãe, né? No meu caso, era a própria mãe, que eu queria fazer tudo pelo meu filho, mas ao mesmo tempo eu queria entender o processo, eu queria entender que realmente o diagnóstico estava certo e não era o que eu pensava, porque eu pensava que meu filho era um autista. Eu tinha um diagnóstico de TDAH, mas eu achava que meu filho era autista, porque o doutor Google me induzia a achar que meu filho era um autista, porque quando a mãe pega o diagnóstico, você vai ver lá o que teu filho tem. E eu ficava, nossa, meu filho tem autismo. Deleon, você já viu que o Theo bate palma assim? Aí o Deleon, canta parabéns pra mim, Marcelo. Eu, parabéns, então você é autista, né, Marcelo? Aí eu, Aí você canta parabéns, ele canta igual você. E aí era mais fácil eu achar que meu filho era um autista e não que ele estava fazendo uma imitação à própria mãe, entendeu? E eu só vim fazer essa quebra no ano passado, quando meus profissionais falaram assim, tira o Theo daqui, a gente está dando alta para ele. Não, mas por que meu filho precisa? Não, seu filho precisa é que você entenda que ele não é um autista. O médico já falou que não é, os seus terapeutas falaram que não é, e você está insistindo que o garoto é. Vamos sair desse luto, vamos acordar, Marcela. Então, assim, é uma vivência de que a gente tinha e que a gente via que precisava ser desenvolvido num coletivo. E aí é onde a gente descobre isso. Primeiro, eu sou diretora na rede e a gente, muitas das vezes, pede ao pai esse feedback na escola e a gente não tem, né, dos profissionais. São poucos os profissionais que estão solícitos a ir à escola, nos dar esse feedback, ou até mesmo por meio de uma mensagem. Agora, com a WhatsApp, tem melhorado bastante, né? Mas a gente não tinha esse retorno na escola, então isso me intrigava muito. E aí a pandemia fez com que a gente desenvolvesse o nosso filho em casa. Aí quando a gente desenvolve o nosso filho em casa, a Ariane, que estava com ele, chega e desperta e fala assim, olha, eu gostaria de fazer um trabalho semelhante ao do Theo, mas com a parte pedagógica, como se fosse aula de reforço.
O Deleon, poxa, eu acho que seria legal se a gente juntasse o útil ao agradável. Eu pretendo fazer a parte clínica, né, Deleon? Sempre tive desejo de fazer a parte clínica. E aí, então vamos juntar. E a gente junta as ideias e aí monta-se o catavento com esse sentido. No sentido de dar movimento a uma criança nesse desenvolvimento biopsicossocial e educacional para que ela seja vista na nossa sociedade como verdadeiramente uma inclusão, como parte de um todo. Perfeito. No início, ele até teve esse nome de Centro de Apoio Pedagógico. Sim. Porque a ideia é de 3, e 2 dos 3 eram professores ligados à educação. E eu que era apenas ligado à saúde, enfermeiro de formação que sou, né? E aí, a gente conversando, vendo que esse trabalho deveria ser multidisciplinar, Sim. né? E por isso que a gente teve essa ideia de fazer um centro de apoio pedagógico com essa atuação multidisciplinar para o desenvolvimento dessas crianças. Sim. E pedagógico por quê? Para que os pais entendam, é muito complicado quando a gente recebe um diagnóstico, né? Eu vou falar enquanto mãe. Quando a gente recebe um diagnóstico, muitos pais não sabem verdadeiramente o que fazer e entram num estado que a gente chama luto. E esse luto a gente vive da seguinte forma: será que meu filho vai ser aceito? Será que os coleguinhas vão querer brincar com ele? Será que a professora vai tratar ele da mesma forma? E aí o que acontece? A gente tem que entender que a primeira coisa que a gente tem que fazer é sinalizar à escola o diagnóstico e verificar se ele tem direito a um mediador. Por quê? A inclusão ela é feita de que forma? O aluno ele está dentro da sala de aula com direito ao mediador, o mediador está ali para ajudar ele no que diz respeito ao cognitivo. E ele está inserido numa classe dita normal no sentido de haver a socialização e ele estar ali como um todo. Sim. Então, quando a gente cria o centro pedagógico, é para quê? Porque a gente entende que o psicólogo vai trabalhar o emocional dessa criança para que ele esteja dentro dessa sala e não se veja como diferente, mas que ele esteja inserido ali como parte de um todo. Então, a gente pega o psicomotricista, trabalha essa criança, toda a destreza dela no que diz respeito à parte de coordenação motora fina, a parte de equilíbrio, a parte de reconhecimento do que ela é para que ela esteja inserida nesse todo. E a parte do psicopedagogo quer fazer o quê? Além do desenvolvimento pedagógico que ele precisa ter, mas também dele entender que ele ali dentro, ele pode não estar aprendendo a mesma coisa que o coleguinha dele, mas que ele está ali porque ele é parte do processo. Que ele vai ter um PEI, que é um plano especializado e individualizado para ele, e que ele vai ter que desenvolver dentro do que o cognitivo dele alcança. Porque não adianta eu estar com uma criança que não está alfabetizada no 3º ano e fazer com que ele aprenda dígrafo e ele ainda não sabe nem o A, I, O, U. Então, quando a gente trabalha e fala que o centro é um centro pedagógico, é porque a gente faz todo esse processo. Inclusive, a gente faz visita escolar. Bacana. Nosso psicopedagogo vai à escola, avalia o PEI da criança que é construído dentro da própria escola, se coloca à disposição para ajudar a construir o PEI dessa criança e fazer com que a escola entenda esse processo. Sim. Por quê? Porque um dos lutos vividos pela família é esse, é achar que a criança está no 3º ano, que ela tem um mediador e que ela vai aprender a ler e escrever a todo custo, porque ela tem que chegar, tem que chegar no mesmo nível que as outras crianças, mas não. Sim. A gente tem que respeitar o cognitivo dessa criança. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa ter essa destreza para conversar com esse pai e explicar o que é inclusão. Não é uma inclusão de conteúdo, que a criança tem que aprender o que a outra aprende, mas é uma inclusão social, uma inclusão dentro da sociedade. Sim. Ela se vê como parte do processo, como parte desse todo. Sim. Por isso o pedagógico, por isso desse centro pedagógico, entendeu? Sim. Por conta dessa questão. Como diz o Deleon, éramos 2 contra 1, entendeu? Mas a gente entende que a parte clínica é essencial para que haja o processo de desenvolvimento.
Por isso que a gente não abriu apenas uma escola de aula particular, um centro de aula particular, porque a gente viu que a parte clínica é o que influencia nesse desenvolvimento pedagógico. Hoje lá no Catavento, nós temos mais profissionais de saúde do que propriamente de ensino, de pedagógico. Porque Sim. a Quais gente vê a são necessidade. as especialidades Hoje nós temos lá psicólogo, Sim. fono, psicoterapeuta, nutricionista, entendeu? Psicomotricista. Então, assim, são profissionais ligados à saúde, não à educação. Entendeu? A educação a gente só tem o psicopedagogo. Entendeu? Então, assim, é 1 contra 6 hoje.